Governo publica plano de segurança alimentar e nutricional e projeta Brasil fora do mapa da fome até o ano que vem. O país tinha saído em 2014, mas voltou em 2022. Hoje é quarta-feira de cinzas e depois de 4 dias de carnaval, você pensa que a festa acabou? Claro que não, né, gente? Pelo menos não em Olinda. Hoje foi o dia tradicional do bacalhau do Batata. Carnaval passou. E que tal umas horinhas de descanso com vista para o mar antes de voltar à rotina? Nada disso. No Alto da Sé, em Olinda, quarta-feira de cinzas é mais um dia de folia. Tem fantasias, orquestra e tudo que o carnaval merece. Ressaca, cansaço, nada que um bom munguzá não ajude a resolver. Eu resolvi fazer um arrastão da Praça 12 de Março para aqui, para o Alto da Sé, e disse que eu levo para esse povo que já tomou toda a cachaça do mundo, do carnaval. Aí minha avó dizia, munguzá que dá força e energia. Eu digo, então vou levar um panelão. E trouxe esse panelão. E foi um sucesso danado, que no outro ano eu estava comprometido para trazer mais outro. Com a barriga forrada, é hora de passar para a receita do almoço. E os ingredientes estão no estandarte do Bacalhau do Batata. O bloco, que há 63 anos serve muito frevo pelas ladeiras históricas, surgiu da iniciativa de um garçom, que também queria ter o seu momento de cair na folia. Isaías Ferreira da Silva, o Batata, faleceu em 1993, mas a tradição é mantida pelos amigos e pela família. Eu sinto ele na minha vida. Quando esse bacalhau sair, eu sinto meu tio vivo em mim. Este ano, o Galo da Madrugada, que homenageou o bacalhau no seu desfile, retribuiu a honra e apresentou para os foliões do Batata o estandarte original, produzido em 1978 e que hoje é peça do Museu da Agremiação. O tema do Galo esse ano traz essa viagem, né, por toda a cultura e todo o carnaval de Pernambuco, e nada mais justo do que encerrar no bloco icônico que é o Bacalhau do Batata, né? Quando o bloco desce a ladeira, os inimigos do fim aproveitam para curtir o resto do carnaval. Enquanto tiver uma orquestra tocando, tem gente para seguir. É a quarta-feira que a gente brinca no Bacalhau do Batata, nos irresponsáveis, no Blocalhau, no Bacalhau de Paratibe e no Bacalhau de Verdureiro. O bom de tudo isso é que a contagem regressiva para o carnaval do ano que vem já começou. 346 dias para o próximo carnaval 2026. Tudo de bom. Mas o carnaval de Pernambuco não foi só festa, não. Ainda em Olinda, durante uma apresentação do cantor João Gomes, na madrugada de hoje, um tiroteio deixou 7 pessoas feridas. Entre as vítimas está uma turista de São Paulo, que foi baleada e passou por cirurgia no Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde dela não foi divulgado. E após o feriado prolongado, com centenas de blocos nas ruas e muito samba na avenida, a quarta-feira de cinzas marca a volta à rotina. É a famosa ressaca de carnaval. Depois do fim da folia, a maior metrópole do país não estava mais no clima de festa. Amanheceu assim, bem paulistana, com ritmo acelerado. No lugar das cores e do agito do carnaval, a cidade voltou a ter a característica de sempre, ser sinônimo de trabalho. Só agradecer, né, que vamos voltar a trabalhar depois desse carnaval, da festividade. Agora acabou a tranquilidade, bora trabalhar. Deu para aproveitar, pô. Mas se desse para aproveitar mais a semana inteira, aproveitava. Aqui no terminal rodoviário Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, o movimento está intenso desde as primeiras horas do dia. Tem gente chegando de viagem e quem ainda está embarcando de volta para casa. Mas voltar à rotina nem sempre é uma tarefa fácil. Ai, triste. A gente só volta mesmo porque tem que trabalhar, né? A gente chegou no sábado aqui, pulamos carnaval até agora e agora voltar para casa descansar. Hora de descansar, mas também de correr atrás do prejuízo. Depois de alguns bloquinhos em São Paulo, eu estou voltando a exercitar. É difícil se acostumar, mas vai ser possível. Minha marmitinha pronta, o café da manhã, o lanchinho da tarde, tudo para ter um excelente dia.
E não é só o corpo que pede atenção. Tem despesa, as pessoas curte, agora tem que trabalhar para recuperar os gastos. Tem que pagar as contas, né? É o bloquinho de pagar as contas. Esse bloquinho sempre chega. A missa de quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, período de 40 dias em que os católicos se preparam para a Páscoa. Durante todo o dia, dezenas de celebrações foram realizadas nas paróquias de Minas Gerais. Hoje também foi lançada a campanha da Fraternidade de 2025. Na igreja de São José, em Belo Horizonte, centenas de fiéis se reuniram nas missas que marcaram o início da quaresma. Para a comunidade católica, os próximos 40 dias serão de oração, penitência e jejum. Uma preparação para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para nós é muito importante esta data porque abre um outro ciclo, é o ciclo da quaresma, né? E nos prepara então para celebrarmos a maior festa dos cristãos, que é a ressurreição, a Páscoa. Então, o significado não está em si, neste dia, mas para o que ele nos leva, para a grande Páscoa, né? Só oração, rezar e rezar e rezar. Pedir a Deus que me dê força nessa quaresma, que seja para mim uma luz. Dia de muita paz, um dia que a gente tem que recolher, né? E também eu acho que agradecer nesse dia de cinzas e pedir, né, proteção. O principal momento da celebração é a imposição das cinzas, quando o padre e os ministros fazem uma cruz na testa dos fiéis, como símbolo da fragilidade humana e do apelo à conversão. Passamos a cinza, jogamos a cinza na cabeça ou na testa para dizer: nós estamos arrependidos, nós sabemos da nossa fragilidade, somos cinzas e cinzas nos tornaremos mais uma vez, né? Do pó viemos, do pó voltaremos. É bom sempre estar em purificação, santificação com Deus, né? A cinza representa isso. E nessa quarta-feira de cinzas, em Brasília, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez o lançamento oficial da campanha da Fraternidade, que esse ano tem a ecologia como tema. O objetivo é chamar os cristãos a se sentirem parte do meio ambiente e a cuidar dele. Somos chamados a ser guardiães, cuidadores. Olha que vocação importante. Defensores. Sim, a igreja vem nos alertando sobre a urgência de mudar o nosso estilo de vida egoísta, individualista, consumista, explorador, especulador e destruidor dos recursos naturais e da dignidade humana. E é na quaresma que muitos cristãos realizam penitências como preparação para a Páscoa. Muitas delas são gastronômicas. É por isso que cresce a procura por peixes, frangos e ovos. A quaresma é considerada um período importante para os cristãos. Ela começa na quarta-feira de cinzas e segue pelos próximos 40 dias até a chegada da Páscoa. É um tempo de reflexão e restrições que incluem mudanças nos hábitos alimentares. Eu troco mais pelo peixe, né? A carne vermelha eu não como, até mesmo porque eu sou católica. Peixe, ovos, verduras, legumes, um pouco vegano, um pouco vegetariano. Uma das principais mudanças é a troca da carne vermelha pelo peixe. Vou comer bacalhau, vou comer peixe, vou fazer jejum. A Associação Brasileira de Piscicultura afirma que a data é considerada o Natal dos peixes, já que as vendas disparam nesse período. Em média, a gente tem um aumento de consumo de 30% a 40% em relação ao período anterior ao Carnaval, ou seja, um pico do consumo. Atualmente, a tilápia corresponde a quase 70% de tudo que a gente cultiva e comercializa no Brasil. Então, hoje é o produto mais comercializado durante o período de quaresma. Com relação aos pescados, o IBGE registrou pequena alta nos preços, de 0,15% nos últimos 12 meses até janeiro. Neste ano, a tainha, anchova, sardinha e tilápia são as espécies com maior queda no valor. Mesmo assim, muita gente ainda está achando caro. Eu amo peixe e aí só que não facilita o preço, né? Porque vem a quaresma, aumenta, né? Aí a gente fica, como que eu vou comer peixe?
Mas os pescados não são a única saída para quem pretende evitar a carne vermelha no período da quaresma. Os frangos e os ovos são muito procurados pelos consumidores nessa época do ano. O problema é que esses alimentos também têm pesado no bolso dos brasileiros. De acordo com os dados do IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, aves e ovos acumulam alta acima da inflação nos últimos 12 meses. O subgrupo avançou 7,84% entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, enquanto a inflação ficou em 4,56%. Essa questão já está precificada dentro do mercado, né? O mercado já entende como isso funciona, como essa dinâmica do mercado funciona. Não chega ali a gerar um adicional de demanda tão agressivo assim, a ponto de produzir aumento dos índices inflacionários. E o ano começa depois do carnaval também, né? Vamos torcer para começar agora, né? 2 policiais militares foram presos em flagrante por abandono de posto de descumprimento de missão, depois de darem carona a uma jovem de 20 anos. Ela ainda acusa os PMs de estupro. Ao vivo, a repórter Estela Freitas tem mais informações. Boa noite, Estela. Que denúncia grave, né? Não só o abandono do posto, mas principalmente o que aconteceu com essa jovem durante a viatura. Depois ela foi fazer um boletim de ocorrência. Com certeza, Amanda. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública, os 2 PMs deram carona a essa jovem de 20 anos no domingo, por volta das 11h30 da noite, deixando a área de patrulhamento em Diadema sem autorização e sem motivo justificado. Depois de descer da viatura, ela fez um boletim de ocorrência acusando os PMs por estupro. No documento consta que ela apresentava sinais de embriaguez e que o SAMU foi acionado para garantir a integridade física e mental dela. Depois de passar por uma unidade de pronto atendimento, ela voltou à delegacia junto com a mãe para prestar um novo depoimento. Inclusive, foi quando ela entregou à polícia um vídeo gravado por ela de dentro da viatura durante o trajeto e que também ela já havia enviado à mãe. Vamos ver. Agora estão parando num lugar que eu não sei. Eu não sei o lugar que eles estão parando. Eles só vão ter pra me ajudar. Oh, mãe, olha que mentira, olha que mentira, olha que mentira. Você para de mentir, que não de me pôr, eu não sou nada. Mentiroso. Esse vídeo e alguns áudios gravados por ela de dentro da viatura serão apurados. Eu conversei aqui com o delegado de plantão e ele me disse que depois da ocorrência, o celular dela não foi localizado. Ele também disse que os policiais militares desligaram as câmeras corporais, o que também será investigado. Tanto ela quanto os 2 PMs passaram por exames de corpo de delito. Os resultados ainda não foram divulgados. Os PMs estão presos administrativamente. O caso é investigado pelas polícias civil e militar. Amanda, Augusto. Imagina desligar a câmera corporal, né? No meio de algo que está acontecendo, não é exatamente uma ocorrência, mas algo que está acontecendo com uma pessoa dentro do veículo. Não tem explicação e não tem justificativa. Obrigada, Estela. Foi encontrado hoje à tarde em Cajamar, na Grande São Paulo, o corpo de uma adolescente de 17 anos. Ela desapareceu há uma semana após sair do restaurante do shopping em que trabalhava para retornar à casa dos pais. Essas são as últimas imagens de Vitória Regina de Souza, registradas na noite do último dia 28, indo para o ponto de ônibus. Ela chegou a enviar mensagens para uma amiga dizendo que estava sendo seguida por 2 homens e que um deles subiu no mesmo ônibus, mas desceu num ponto diferente do dela. No último áudio enviado à mesma amiga, dá para perceber que Vitória Regina de Souza está caminhando pelo que parece ser uma estrada de terra. Ai, amiga, mas tá de boa, sabe? Ele estava no ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boaça, não tem problema nenhum. Momentos antes de desaparecer, Vitória relatou à amiga que foi assediada por homens que estavam num carro branco, o mesmo que aparece na gravação do ponto de ônibus. Passou uns caras no carro e eles falaram, e aí, vida, e tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei.
Testemunhas disseram ter visto um outro carro seguindo a jovem após ela ter descido do ônibus. A polícia tenta identificar os ocupantes dos 2 veículos e os jovens que foram ao ponto de ônibus onde Vitória estava. As chuvas que atingem Manaus desde ontem já causaram alagamentos em ruas e avenidas da cidade. 2 pessoas ficaram feridas e um homem está desaparecido. Josiel Paz Feitosa, de 36 anos, foi arrastado pela forte correnteza de um igarapé na zona leste de Manaus. A vítima desapareceu no momento em que passava por uma ponte, quando a água transbordou. Os bombeiros ainda trabalham para encontrar o rapaz. A tempestade causou alagamentos em várias ruas e avenidas da cidade. 2 pessoas ficaram feridas quando o muro desabou. 2 carros também ficaram soterrados. A forte chuva na capital amazonense foi a maior deste ano, com volume total de 109,6 milímetros. É também o maior volume desde abril de 2020. Vamos então ver a previsão do tempo com o Igor Silveira para todo o Brasil, especialmente lá na região norte. A chuva continua, Igor? Boa noite para você. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, essa chuvarada continua amanhã, principalmente na região norte. Muito calor e umidade, as nuvens ficam carregadas e chove mesmo. Essa chuvarada amanhã é mais forte em grande parte do Amazonas, do Acre e de Rondônia. No centro do país, também deve chover de forma isolada no período da tarde. No sul, a chuva atinge partes do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O sol predomina e esquenta bastante. Em São Paulo, as temperaturas continuam altas, marcando 32 graus amanhã, com previsão de chuva em pontos isolados, aquela chuva que cai em uma área, em outra não. Na sexta-feira, a mesma temperatura. E durante o fim de semana também esquenta bastante, máxima chegando na casa dos 34 graus, sábado e domingo. No Rio de Janeiro, o sol continua, os termômetros devem marcar 35 graus e não tem previsão de chuva por lá. Belo Horizonte marcando 29 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus, já quente e ensolarado. Agora no Nordeste tem previsão de chuva em pontos do litoral, como a gente observa aqui no mapa, mas no interior o sol aparece, esquenta e não deve chover. Quanto às temperaturas, as máximas podem marcar 33 graus amanhã em Manaus, a mesma temperatura vale para o centro-oeste. Agora no sul do país os termômetros podem chegar aos 37 graus e em Porto Alegre, podendo ser a capital mais quente do país amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto? Nada do calorão arrefecer, nem sinal, né? Ainda não. Que onda duradoura. Obrigada, querido. E olha, nos dias de muito sol neste verão, os pets, assim como nós, também sofrem. Por esse motivo, é essencial adotar alguns cuidados para garantir o bem-estar dos animais de estimação. Água gelada, banho seco e até sorvete de frutas. São formas adotadas pela tutora de Nina e Billy durante os dias bem quentes. O Billy, quando ele tá com muito calor, às vezes ele espirra, inclusive. Então, como eu já sei, eu já vou e já faço esse procedimento de dar um gelinho, de dar uma água gelada. E a Nina, ela fica ofegante. Então, quando tá muito quente, eles ficam mais quietinhos, mais deitados. Esses sintomas de Nina e Billy são provocados pelo calor extremo. Isso porque a temperatura dos cães já é mais alta que a nossa, variando de 37 a 39 graus. Se eles superaquecem, podem ir de 41 para 44 graus, o que pode levar a uma intermação, semelhante a uma insolação para a gente. Para garantir o bem-estar dos bichinhos e protegê-los durante esse período de altas temperaturas, alguns cuidados são importantes. Sempre procurar sair nesses horários ou de manhã cedo ou no fim da tarde, onde o sol está mais baixo e a temperatura do chão, do asfalto já não está tão elevada. O ideal é ter um ar-condicionado ou um ventilador para ter essa refrescância e ele poder ter contato com um piso frio, para ele deitar e fazer essa troca de calor e resfriar o corpo dele. A troca de água mais frequente, colocar cubinhos de gelo nessa água para manter ela numa temperatura mais fresca por mais tempo, oferecer petiscos gelados, por exemplo, pedacinhos de fruta ou legumes congelados. E mesmo neste calor forte, não é preciso deixar os pelos dos cachorros muito baixo. São eles que justamente ajudam a regular a temperatura do animal.
E se os pets estão bem frescos e felizes, a brincadeira vai estar garantida. A partir de amanhã, trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS foram demitidos e ficaram com o restante do dinheiro retido, vão poder sacar esse valor. A Helenise perdeu o emprego no fim do ano passado e não conseguiu sacar o FGTS, porque antes havia optado pelo saque aniversário. Aí eu cheguei no banco conversar com o gerente, mas mesmo assim ele falou só quando o governo liberasse. Então agora é o momento. Ela gostou de saber que finalmente vai ter acesso ao dinheiro e já até sabe o que fazer com ele. Eu, nesse momento, eu vou pagar a conta. E aí, o que sobrar, vou comprar alguma coisa para mim. A medida provisória editada pelo presidente Lula, que autoriza o saque do FGTS, vai valer para os empregados demitidos sem justa causa entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. O valor vai ser creditado em 2 etapas. Entre 6 e 10 de março, cada trabalhador vai receber até R$3.000. Se o saldo for maior, a parte excedente vai ser liberada entre 17 e 20 de junho, 110 dias após a publicação da medida. Quem optou pelo saque aniversário e foi ou for demitido após 28 de fevereiro não pode sacar o saldo restante do FGTS. O seu Jânio estava com medo de atrasar o pagamento do aluguel. Agora está mais aliviado. Porque facilita para todo mundo, né? E ninguém vai ficar no aperto, né? A MP deve beneficiar cerca de 12 milhões de trabalhadores, incluindo aqueles que já conseguiram se realocar no mercado de trabalho. Com a medida, o governo espera injetar cerca de 12 bilhões de reais na economia. Especialistas afirmam que essa iniciativa pode gerar mais empregos e aumentar a arrecadação de impostos. Então, é uma decisão que vai ajudar as famílias, sobretudo aquelas endividadas, que vão priorizar o pagamento de dívidas e depois, no segundo momento, também vão para o consumo. A atividade econômica aumenta, gerando mais emprego, renda e arrecadação de impostos. O governo federal publicou um decreto que evita um aumento de 6% na conta de luz das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A medida permite que a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, estatal, que tem participação em Itaipu, guarde 5% do saldo positivo da usina binacional recolhido no ano passado como reserva. Na prática, o decreto flexibiliza a utilização do bônus para arcar com o valor de 121 milhões de reais que seriam repassados aos consumidores nas contas de luz. O governo federal lançou o 3º Plano de Segurança Alimentar e Nutricional e projeta que o Brasil saia do mapa da fome até o ano que vem. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem as informações. Bom, é uma boa notícia, né, Igor? Começa por aí. E se é um plano, então tem uma estratégia. Nos conte. Oi, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O plano estabelece 18 estratégias que garantem o acesso de pessoas em vulnerabilidade social à alimentação adequada. Entre essas estratégias estão, por exemplo, a garantia de acesso à terra e à água, o estímulo à produção de alimentos saudáveis e também a redução da má alimentação, principalmente entre as crianças. O governo também elaborou 219 iniciativas que garantem o acesso à alimentação mais adequada e, para isso, pretende tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Só que o governo também considerou que ainda há desafios a serem superados, como, por exemplo, a fome em territórios indígenas, fome na população em situação de rua. Outro desafio são os impactos das mudanças climáticas que prejudicam principalmente a produção e a oferta de alimentos. E tem outro desafio que, por enquanto, é o maior de todos, que é o preço dos alimentos, que continua em alta e impede que as pessoas comprem mais produtos. Bom, para superar esses desafios, o governo estima que será necessário um grupo de trabalho formado por integrantes de 24 ministérios, principalmente das equipes econômica e social
daqui do governo. Esses ministérios eles vão enviar representantes para a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, que pretende desenvolver mais estratégias de combate à fome. Voltamos ao estúdio. Perfeito, obrigado, Igor. Em Osasco, na Grande São Paulo, uma jovem morreu atropelada ao atravessar uma avenida em frente a uma delegacia. O motorista fugiu do local, mas foi localizado e intimado. Nesta tarde, ele prestou depoimento, mas foi liberado. A jovem Thalia de Oliveira, de 17 anos, atravessava na faixa quando, de repente, um carro branco apareceu em alta velocidade. Thalia foi atropelada e o motorista fugiu sem prestar socorro. Ela foi resgatada pelo SAMU e levada ao hospital, mas não resistiu. O condutor do veículo apareceu apenas hoje e prestou depoimento à polícia. Durante os 4 dias de carnaval em São Paulo, houve uma queda de 36% no roubo de celulares. Segundo a Polícia Civil, esse ano houve 828 registros de roubos de aparelhos. Já no feriado do ano passado foram quase 1.300. Os furtos de celulares passaram de 2.255 em 2024 para 1.700 neste ano. Uma das estratégias utilizadas foi de infiltrar policiais fantasiados nos blocos carnavalescos. Na Operação Carnaval, realizada pela Polícia Civil, 24 suspeitos foram presos. Houve ainda a recuperação de 89 celulares e 167 cartões de bancos. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar prendeu mais de 400 pessoas em todo o estado durante o carnaval. Também foram apreendidos 58 adolescentes. Os agentes recolheram mais de 200 objetos perfurantes, como facas e canivetes. Neste feriado, a PM chegou à marca de 500 presos por meio do Sistema de Reconhecimento Facial, contagem que está sendo realizada desde o final de 2023. O número foi atingido ontem nas proximidades da Marquês de Sapucaí, onde foi localizado um homem com mandado de prisão em aberto por roubo. E agora voltamos ao Rio de Janeiro, direto da quadra da Beija-Flor, que é a grande campeã do Carnaval Carioca. O repórter Tony Vendramini traz todos os detalhes dessa festa. Oi, Tony. Eu estou aqui acompanhando essa festa lindíssima da Beija-Flor, a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. E olha, ao meu lado aqui o Samuel de Assis, que veio de Xangô na avenida, né, Samuel? Cara, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vibração, a sensação de sair vitorioso, né, do desfile incrível desse como foi o da Beija-Flor. Como é que estar saboreando essa vitória hoje aqui? Olha, um dos maiores orgulhos que eu tenho da Beija-Flor é o fato dela ser 100% comunidade. E essa comunidade precisava e merecia esse título. O Laíla merecia esse título. Ele era um grande puxador de comunidade. E ele merecia essa homenagem, que essa homenagem fosse campeã. O Neguinho merecia essa homenagem no último ano dele como puxador. A grande voz que nós temos da escola. Eu, no meu segundo ano, representando uma força que eu acredito que faz parte da minha vida, que é o Orixá. Ser campeão é uma emoção inigualável, são muitas emoções envolvidas. Sou eu de Xangô, é o Neguinho se despedindo da gente, da Sapucaí, da gente nunca, da Sapucaí. É o Laíla que merecia esse título. É muito importante pra gente esse título, assim, é muito emocionante estar vivo e vivendo isso. É muito importante. E a escola na avenida fez jus ao Laíla, né? Fez jus, foi um deslumbre. Passou linda, o rolo compressor, levou essa comunidade. Olha o samba aí, ó. É isso. O Cristo Preto me fez quem eu sou. Eu lembro, em 89, eu criança, assistindo aquilo e torcendo pela Beija-Flor. Eu lembro disso. Parabéns, cara. Muito merecido. Vamos saber então como é que foi a apuração das notas das escolas de samba do Rio de Janeiro. Beija-Flor campeão. Vamos ver na reportagem. Se antes os jurados precisavam assistir às 12 agremiações antes de lançar as notas, desta vez eles tiveram que entregar as avaliações ao final de cada madrugada de desfiles. Segundo a Liesa, as escolas que desfilavam no último dia tinham vantagem, pois estavam mais frescas na memória do júri. E a cada nota, uma explosão de alegria.
Cada décimo vale o título. 9,8. A Beija-Flor liderou de ponta a ponta e teve 10 em todos os quesitos. 10. A escola de Nilópolis é a maior campeã do sambódromo. Já são 10 títulos desde a inauguração da Sapucaí e 15 no total.